Senhor. É sempre muito bom estar na casa do Senhor. Acho que vamos aproveitar já entrarmos sempre me lembrarei deste homem de Galileia. Sempre. O homem que criou as águas, os rios, os oceanos, digamos assim, os oceanos, os rios, criou todas as águas. Mas na cruz, quando ele teve sede, lhe deram vinagre numa metade de esponja. Mas por causa de nós, ele disse na cruz que tudo está consumado. Mas notem, ele disse na cruz que tudo está consumado, mas a redenção não tinha terminado. Mas tudo estava consumado. Irmão Breno diz que não há pessoas que cantam mais do que Cristo. Não existe. Não existe. Irmão Breno diz não existe. Pois, enquanto estamos de pé, vamos aproveitar a abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 4. Números, capítulo 4. Números, capítulo 4, versículo 1 até ao versículo 5. Depois vamos ler alguns versículos abaixo. Números, capítulo 4. A palavra do Senhor diz: E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Agora, no mesmo capítulo, no versículo 15, a palavra do Senhor diz: Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. 16. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminaria e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, e o cargo de todo o tabernáculo, de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Não deixarás extirpar a tribo das famílias de Coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram, porque não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, ou de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Contarás todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço, não executar o ministério da tenda da congregação. 24. Este será o ministério das famílias dos gersonitas no serviço e no cargo. O resto podem continuar até ao verso 31 em casa. E
Que Deus, sim, que Deus abençoe e acrescente bênçãos à leitura da sua palavra. Podemos inclinar para uma palavra de oração. Para uma palavra de oração, vamos convidar o nosso irmão Rui para nos levar uma palavra de oração antes de começarmos com... Querido Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por este momento que nos concedes aqui em Tua casa. Amém. Porque Davi disse que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. E é aqui, Pai, onde viemos para nos alimentarmos da Tua palavra, Amém. porque sabemos que é vida eterna. Amém. Pai, abençoa o culto de hoje, abençoa o nosso amado, querido irmão, para que possa nos trazer a mensagem da hora. Amém. Tome o controle do culto, seja com cada um de nós, desde o princípio ao fim. E como aqueles que saíam de Emaús diziam que não ardia em nós, nos nossos corações, enquanto Ele nos falava. Pai, tome o controle de cada espírito, condenamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós assim pedimos. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe o nosso precioso e amado irmão Rui. Podem sentar-se. Que Deus abençoe aqui os ministros. Que Deus abençoe a todos e sejam muito bem-vindos na casa do Senhor. Eu quero exatamente continuar com o meu tema. Começamos da vez passada que eu cá estive, que é falar sobre a responsabilidade ministerial. A responsabilidade ministerial e o subtema não despreza a tua mocidade. Responsabilidade ministerial. Estamos a ver na escritura que acabamos de ler, no livro de Números, capítulo 4, Deus chama Moisés e Arão e mostra-lhes a responsabilidade do povo que Deus tinha escolhido para servirem no tabernáculo. É só para vos dizer que no tabernáculo, a Bíblia nos diz, irmão Branham nos explica que no tabernáculo, o tabernáculo era dividido em 3 partes. Este tabernáculo era dividido em 3 partes. E das partes em que o tabernáculo era dividido, tínhamos o pátio exterior, tínhamos o pátio santo, quer dizer, o lugar santo, e tínhamos o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Irmão, a Bíblia nos diz, irmão Branham nos explica, que a arca da aliança ficava no lugar santíssimo, que é o lugar santo dos santos. A arca da aliança que representa o Senhor Jesus Cristo, por onde continham os 10 mandamentos. Notem que essas 3 fases do tabernáculo representam as 3 etapas da graça. Representam o homem na essência da criação de Deus, que é o corpo, o espírito e a alma. Vejam que é no lugar santíssimo por onde a arca habitava, a arca que representa Cristo. A arca por onde habitava a glória de Shekinah. Vejam que é na alma do homem onde Deus habita. É a alma do homem que Deus estabelece o seu trono. Notem que Deus chama Moisés e Arão e explica a Moisés e Arão dizendo o seguinte, que da família dos... Desculpem, irmãos. Assim? Okay. Vejam que Deus chama Moisés e ao seu irmão Arão. E Deus explica a Moisés, dirás assim ao teu irmão Arão, que todos os primogênitos que nascerem da tua linhagem, este me servirão no lugar santíssimo. Somente os filhos de Arão tinham direito de servir ao Senhor no lugar santíssimo.
Eles tinham a responsabilidade de cuidar do lugar santíssimo. Amém. Notem que Deus fala a Moisés que dos filhos de Levi, Levi tinha 3 filhos, que era o Gerson, que era o Merari e que era também o Coate. Esses eram os filhos de Levi. E desses filhos de Levi, Deus disse a Moisés: tens que distribuir trabalho para eles. Uns se ocuparão do pátio exterior, uns se ocuparão do lugar santo. Mas note que no lugar santíssimo, nenhum deles podia chegar. Amém. Isto nos mostra, isto nos ilustra a responsabilidade ministerial que cada um deles tinha. Notem, meus irmãos, o primeiro ministro, a primeira pessoa que tomou a responsabilidade ministerial, o primeiro pregador, o primeiro pastor, o primeiro apóstolo, o primeiro evangelista, o primeiro doutor é o Senhor Jesus Cristo ele mesmo. O primeiro evangelista, o primeiro ministro é Deus ele mesmo. Porque a Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, e no 6º dia criou o homem. Notem, irmão Branham diz que em todas as tardes Deus descia para fazer pregação a Adão e Eva. Deus é o primeiro ministro. Deus é o primeiro profeta. Quando se fala de profeta, primeiro vemos Deus. Amém. Irmão Branham diz, há uma diferença entre Deus profeta, ou irmão Branham diz, há uma diferença entre o homem profeta e profeta homem. Notem, meus irmãos, Deus repartiu as responsabilidades. Irmão Branham diz, todas as tardes, Deus descia no jardim do Éden para falar com Adão. Para falar com Adão, Adão falar a Eva. Notem, todas as tardes, Deus descia. Notem que não era de manhã. Não era às 12 horas. Irmão Branham disse, no entardecer, Deus descia no jardim do Éden. Notem, a luz no jardim do Éden só descia no entardecer. Zacarias captou a visão e disse, no entardecer haverá luz. E nós estamos a viver aonde? No entardecer. Esta luz tem que se manifestar. Mas escutem, esta luz é a mesma luz que descia no jardim do Éden. Esta luz é Deus ele mesmo. Esta luz é Jeová. Aonde? No corpo de um ser mortal. Vejam, meus irmãos, essa é a primeira hierarquia de Deus. Deus ele mesmo. Deus falava a quem? A Moisés. A Moisés. Notem, Moisés falava a quem? A Arão. Escutem, é a hierarquia das coisas. Temos um Deus, temos um profeta, Moisés, e temos Arão, que representa o povo. É a hierarquia de Deus. Deus precisa de um profeta para falar ao povo. Amém. Escutem, meus irmãos. Amém. Nós, da vez passada, lemos na mensagem influência de um homem sobre o outro. Onde o profeta nos diz, nos mostra que havia um homem chamado Uzias. Uzias era um homem influente. Uzias era um rei. Mas note, Uzias deixou-se ser influenciado. Por quê? Por causa do cargo. Por causa do cargo. Porque Uzias era um rei. É tipo de um pastor. Mas notem, não é tipo de um profeta. É tipo de um pastor.
Porque irmão Branham diz, um pastor é rei da tribo. Amém. Não é tipo de um profeta. Notem, um pastor pode ser corrompido. Um pastor pode ser mal influenciado, assim como Uzias foi. Mas um profeta não pode ser corrompido. Vocês vão perceber que um profeta não pode ser corrompido. Porque um profeta é constituído de maneiras a repetir somente a palavra. Notem, meus irmãos, Uzias se corrompeu, mas um profeta não pode se corromper. Perdoe. Mas um profeta não pode se corromper. Isso mostra-nos que no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, cada irmão tem um ministério. Há um erro hoje que as pessoas cometem, pensando que quando se fala de ministro, só está a se falar dos pregadores. Não creio nisso. Não. Cada cristão é um ministro no corpo de Cristo. Tem um ministério no corpo de Cristo. Porque ministério significa trabalho. Todos que estão aqui são ministros. Oh, irmão Branco. Irmão Fiel, não diz isso. Todos que estão aqui são sacerdotes. Um sacerdote é um ministro. A Bíblia diz, Ele fez de nós um reino de sacerdotes e de reis. O problema das pessoas é qual? Por isso que as pessoas devem saber a responsabilidade ministerial. Onde começa a responsabilidade de Deus? Onde começa a responsabilidade de um profeta? E onde começa a responsabilidade de um pastor? Notem, meus irmãos. Irmão Branham diz na mensagem Ordem da Igreja de 1963, parágrafo 6. Irmão Branham diz o seguinte: não estou tratando de usurpar a autoridade. Não é nada disto. Porém, se você vê a um homem ou qualquer com duas cabeças, não sabe como proceder. Deus nunca tem tido duas cabeças para a sua igreja. Nunca esteve. É uma. Segundo temos estudado a Escritura, ele sempre tratava em cada geração com um indivíduo. Por quê? Porque você toma dois homens, obtém duas opiniões diferentes, ou duas opiniões. Tem que chegar a um final absoluto. Tem que chegar a um final absoluto. Escutem, meus irmãos, porque e o meu absoluto é a palavra, vírgula, a Bíblia. E como pastor na igreja, meu absoluto é a palavra. Como quem? Pastor. Quem? O profeta. É William Branham como pastor. É William Branham como pastor. Já viu o irmão Fiel? Ele está a dizer como pastor do Branham Tabernáculo. Não. Ele está a dizer como pastor da geração. William Branham é o pastor da Laodiceia. Escuta, toda a era de Laodiceia só temos um pastor. O único homem com ministério, William Marion Branham. O resto tem ministério de repetição. Só repete. O único homem que Deus capacitou e deu ministério. Escuta, irmão Branham diz, Deus levanta um indivíduo. Escutem o que ele diz. Eu amo isso. Escutem, o meu absoluto é a palavra, vírgula, a Bíblia. Amém. Você vem me dizer que o teu absoluto é a Bíblia? Não creio nisso. Amém. Eu não creio nisso. Teu absoluto é a Bíblia desde quando? Hã? Teu absoluto é a Bíblia desde quando? Não. Teu absoluto não pode ser a Bíblia. Amém. Não pode. Escutem muito bem, meus irmãos.
O absoluto de Deus é Deus Ele mesmo. O absoluto de Moisés era Deus. O absoluto de Arão não era Deus, era Moisés. C'est toujours le message. Amen. Quem é Deus? A palavra. Notem. Quem é Deus? A palavra. Quem era Moisés? A palavra. Quem era Arão? A palavra. Amen. Os guardadores de equilíbrio, esperem que eu estou a vir aí. Deus, o absoluto de Deus, é Deus Ele mesmo. E Deus é a palavra. O absoluto de Moisés era Deus. O absoluto de Arão era Moisés. Escutem, meus irmãos. Moisés recebe a palavra e se torna a palavra. Arão recebe a palavra de quem? A Moisés e se torna também a palavra. Notem, meus irmãos. Nós lemos a Bíblia por intermédio do profeta. Porque a única pessoa que leu a Bíblia entre linhas é o profeta. A nossa missão é repetir a Bíblia segundo o profeta de Malaquias 4. Porque todo pastor que repete a Bíblia é um mentiroso. Todo pastor que repete a Bíblia é um burleiro. Todo pastor com revelação repete a Bíblia segundo Malaquias 4. Está a repetir a Bíblia com qual revelação? Qual? Diz ainda, qual é a revelação? Não, a Bíblia é meu absoluto. Desde quando? A Bíblia vai ser teu absoluto desde quando? Vocês acham que no tempo de Elias não havia pergaminhos? No tempo de Elias não havia rolos? Não havia, que eram tipos da Bíblia? Não havia. E por que o absoluto da mulher sunamita era Elias? Por quê? E não os pergaminhos? O absoluto de Elias eram os pergaminhos. Mas o absoluto da viúva era Elias. A Bíblia não é meu absoluto. O meu absoluto é William Mário Branco. Irmão fiel, guarda o equilíbrio. Querem que eu guarde o equilíbrio? Não. Vou guardar, escutem. A Bíblia é meu absoluto. Qual é a Bíblia? Irmão Branham diz, hoje a Bíblia se torna um novo livro para nós. Quem é essa Bíblia? Escute, se vocês, Paulo disse, se tornam epístolas vivas, escritas e lidas por todo mundo. Escute, tu és uma epístola. Tu és uma página. Tu és um livro. Por isso que está escrito Romanos capítulo 1. Romanos é nacionalidade de um país. Nacionalidade, aliás, de um povo. Os romanos, quer dizer, notem, tu és Romanos. Podíamos dizer Rui capítulo 1. Porque Rui é um livro, é uma epístola. Um profeta é a Bíblia. Hoje a Bíblia se torna um novo livro para nós. Escutem, meus irmãos. Meu Deus, escutem. A fase presente do meu ministério. Notem que eu começo sempre por Deus. A responsabilidade ministerial. Qual é a responsabilidade de um profeta? Para vos dizer, a responsabilidade de Deus, escutem, a responsabilidade ministerial de Deus é tomar a palavra
entregar ao profeta. Aí a responsabilidade ministerial de Deus acabou. Porque quando Deus toma a palavra, entrega ao seu profeta, ele entrega tudo. Dons de cura. Escuta, entrega pacote completo. E essa palavra é o mesmo Deus que se entrega ao profeta. Por isso que a plenitude deve habitar em um profeta. A fase presente do meu ministério, 80, pregado em 1962, escutem. Um de nossos diáconos aqui, eu sei se ele está aqui nesta noite ou não, é o Tony Isabel. Tony Isabel, um dos nossos diáconos. Ele geralmente fica por aqui. E ele veio até a mim e disse, aqui não muito tempo, atrás antes dele vir. Até aqui, ele disse, eu tive um sonho engraçado. Tony Isabel disse que eu tive um sonho engraçado. Ele disse, eu sonhei que eu estava tentando encontrar o meu caminho ali para os céus. Tony Isabel disse que eu sonhei, estava à procura do meu caminho para ir no céu. Meu caminho para ir no céu. Ele disse, eu vi um homem vindo vestido com um manto preto. E estava lendo um livro. E disse, eu cheguei até este homem e lhe perguntei, qual é o caminho para o céu? E ele disse, pergunta ao homem da frente. Amém. Não disse, pergunta ao homem da trás. É a hierarquia. Este homem é tipo de um crente obediente. Que quando tem dúvidas, consulte no seu pastor. Irmão Branham diz, na mensagem o trono, na pregação o trono. Irmão Branham diz, mesmo em pequenas coisas, consulte o teu pastor. Escute, mesmo em pequenas coisas, consulte o teu profeta. Notem, meus irmãos. Oh, meu Deus. E ele disse, eu cheguei até este homem e lhe perguntei, qual é o caminho para o céu? E ele disse, pergunta ao homem da minha frente. E aquele era um pastor, uma igreja que ele frequentava. Era uma ovelha da igreja. Foram ter com ele. Tony Isabel no sonho foi num senhor. Ele disse, qual é o caminho para eu ir no céu? Eu também quero ir no céu. Qual é o caminho? Nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas Tony Isabel foi perguntar àquele homem. O homem disse, eu também não sei. Pergunta a esse senhor que está à minha frente, que é o meu pastor. Escute. E aquele era um pastor de uma igreja que frequentava, 81. E ele foi pouco mais longe e encontrou com um outro homem. E estava vestido com um manto preto e estava cantando hinos, andando. E aquele era outro pastor. Ambos pastores são amigos pessoais meus. E ele disse, são bons homens. E ele disse, qual é o caminho pelo qual subir até o topo da montanha aqui? Ele disse, olha aqui, disse, vê lá, em cima de pé no topo, aquele sujeitinho. Estás a ver aquele sujeitinho lá no topo? Pastor humilde. Veja, esse pastor percebeu, mesmo se não for da mensagem, escute, mesmo o Papa rejeitando, posso ouvir um amém? Escute, mesmo Acabe rejeitando, Elias era o céu absoluto. Mesmo o Papa rejeitando, Simão Kimbangu rejeitando, Tony Joshua rejeitando,
Benihim rejeitando. Escute, mesmo Vladimir Santiago rejeitando. Escute, mesmo a Helena White rejeitando. Branham é o absoluto dele. Escute, um pastor, tipo de um verdadeiro pastor, que indica as ovelhas a quem? Ao profeta. Esse pastor não ficou lá. Estás a ver? Quando ele vem, isso aqui é uma aparição. Estás a ver? Não. Ele não fez isso. Ele disse, em outras palavras, ele disse, escuta o que a boca autorizada diz. Ele disse, consegues ver aquele sujeitinho no topo da montanha? Escute. Meu Deus, escute. Eu amo isso. Ele disse, olha aqui, disse, vê lá em cima de pé no topo. Aquele sujeitinho, disse, lá de pé um sujeitinho vestido de macacão. E com um daqueles pequenos chapéus de cowboy. Um daqueles chapéus de cowboy. Alguém disse, lá em Kentucky, disse, falando a respeito de mim, Branham, lá embaixo, disse, aquele sujeito nem parece ser um pregador. Irmão Branham, nem parecia ser um pregador. Pessoas hoje, sabe quantos anos de ministério eu tenho? Não. Irmão Branham, nem parecia ser um pregador. Não, escuta. Pode parecer um fazendeiro. Pode parecer ser um estudante. Mas é o homem que Deus está usando. Algo mais. Mas você sabe, ele não parece. Escute em 83. E disse que era eu de pé lá em cima. E ele subiu até que chegou a mim e disse que eu o tomei pelo braço. Irmão Branham tomou Tony Isabel no braço. Porque a Bíblia tem o absoluto. Escutem. O braço. E o que é para cima até que eu cheguei no topo do monte. E lá havia um deserto para atravessar. E eu disse, Tony, eu devo lhe deixar aqui. E devo andar um pouco nisto por si mesmo. Ele disse, irmão Branham, o que posso fazer daqui em frente? Disse que eu disse. Venha cá, Tony. Olha ali embaixo. Vê você aquelas pegadas de pés descalços com sangue nelas? Eu disse, aquilo é o que eu segui todo o caminho. Somente mantenha-se naquilo. Aquilo é a única coisa que eu sei para conduzir o homem, não a um credo, não a uma sensação de alguma espécie. Escuta. Tony Isabel foi perguntar a quem? Escuta. Numa geração, numa era, só tem uma única pessoa que conhece o caminho. Escuta. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas a única pessoa na era que conhece o caminho, a verdade e a vida é o profeta. Amém. Porque Jesus é a Bíblia. Quem nos mostra a Bíblia? Escuta. Por que as denominações leem a Bíblia, mas nunca viram onde a Bíblia diz que uma mulher não pode pregar? Por quê? Escutem, meus irmãos. Oh, que Deus seja louvado. Vou ler na mensagem o arrebatamento. Escutem, 130. 3 coisas acontecem. Uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Amém. Vejam, meus irmãos. Agora, um alarido. Jesus vem ler. Jesus fará todas estas 3 quando ele estiver. Jesus fará todas essas 3 coisas. Vocês sabem que é isso, o alarido? O alarido é a mensagem. A Bíblia diz, irmão Branham explica, que é Jesus que pregará a mensagem. O alarido. Escute, meu Deus. Escute. Quando ele estiver,
ele estiver descendo, um alarido. O que é o alarido? É a mensagem saindo primeiro. Irmão Branham diz, é Jesus Cristo ele mesmo que tocará o alarido. O que é o alarido? A mensagem. Agora, eu vos deixo a pergunta. Quem anunciou o alarido? Foi Jesus ou Branham? Tirem as vossas conclusões. A Bíblia diz, quem ia manifestar o alarido é o Senhor Jesus Cristo. Querem que eu vos responda? É um tipo perfeito de quem? Moisés. Deus disse a Abraão, mas durante 400 anos eu libertarei o meu povo. Mas quando vimos Moisés. Quem era Moisés? Deus indo na forma de um homem. Quem é William Branham? É Deus indo na forma de um homem. Um profeta é Deus indo na forma de um homem. Agora, a revelação dos 7 céus. Escutem, meus irmãos. A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 céus. 45. Agora, todos os mistérios neste tempo seriam concluídos ao ser deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo sobre a terra. O outro anjo. Escutem. Poderoso mensageiro. Ouvem. Desce. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Vejam. Este anjo era um anjo terreno. Mensageiro. Mas aqui vem um do céu. Um arco-íris. Pacto. Vejam. Só poderia ser Cristo. 46. Exatamente como foi em Apocalipse 1. De pé. No meio dos 7 castiçais de ouro. Com um arco-íris. Semelhante à pedra de jaspe e a sardônica. Qual é arco-íris? Amém. 47. E aqui ele retorna no capítulo 10. Após chegar o tempo. Quando todos os mistérios são concluídos. E os 7 céus são rompidos. E a proclamação de que o tempo já não é. E ele diz. Quando o 7º anjo tivesse começado a tocar. Então quem tocou o alarido? Quem tocou o alarido? Quando o 7º anjo tivesse a tocar. Escutem. Começado a tocar. Então os mistérios seriam consumados. Escutem. E é o tempo para o anjo aparecer. Quem tocou o alarido? Só quero vos mostrar a responsabilidade do profeta William Marion Branham. Escutem, meus irmãos. Antes de descermos. Irmão Branham diz, pregar em tipos e sombras não falham. Notem, meus irmãos. Meu Deus. Quem é o anjo que desce? Irmão Branham diz, há um anjo que desce quando os céus estavam a ser abertos. Há um anjo que desce. Aonde? Em Apocalipse 10. Escute. Quando o anjo de Apocalipse 17 entra em cena, o anjo do céu desce ao encontro do anjo terreno. Amém. Sabe o que é isto? É a segunda vinda. É a nuvem da glória. O anjo do céu descendo. Escutem. Oh, meu Deus. A descida foi no dia 28 de fevereiro. Amém. Muita gente diz, não foi no dia 28 de fevereiro. Escute, é uma doutrina diabólica. Escutem, meus irmãos. Um pastor que vos diz, não foi 28 de fevereiro. Lhe disse assim, mostra que não foi 28. Me mostra uma escritura onde o profeta diz que não foi 28 de fevereiro. Me mostra. Escutem, meus irmãos. Pregando em tipos e sombras, os tipos não falham. Irmão Branham diz, foram 2 jornais que publicaram. Look e Life. Escute. Venham ver o que? A vida. Look e Life. Porque era a vida que estava a descer.
Aonde? Escutem. Oh, meu Deus. A Bíblia diz, após ser aberto, escute. Foi no dia 28 de fevereiro. No dia 28 de fevereiro. A Bíblia diz, quase que? Meia hora. A Bíblia diz, e fez-se silêncio no céu, quase meia hora. Meia hora é 30. 28 é quase meia hora. Foi no dia 28. Os tipos não falam. Irmão Branham diz, o silêncio era Deus se posicionando. Para fazer o quê? Para descer. Escute, quase que qual o mês? Qual o mês? O mês de fevereiro são 2. Sabe qual é o tipo? De Paulo e Branham. O 2. Escute, o 2 representa Paulo, a fé. Branham. Escute. Sem Paulo e Branham não haveria 28 de fevereiro. Não haveria por quê? Porque Paulo teve que colocar a base. A fé. A fé. Branham teve que vos meter o amor fraternal e trazer o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a nuvem da glória não podia descer. Essa nuvem da glória só desce quando o fundamento e o Espírito Santo estão ligados. Por isso que Paulo e Branham são gêmeos e são os únicos profetas mensageiros durante as eras. Amém. Amém. Escute, é 28 de fevereiro. 100% 28 de fevereiro. Escute, meu Deus. Irmão Branham diz que eu amo isso. Eu amo a mensagem. Irmão Branham diz, os jornais Look e Life publicaram no dia 17. No dia 17 de quê? De maio. Maio é 5, a graça. Irmão Branham diz, na mensagem a graça, foi pela primeira vez que a verdadeira graça desceu em 63. 5 é a graça. Irmão Branham diz na mensagem a graça, que quando... Escute, irmão Branham diz, antes deste evento, 5 estrelas se juntaram no céu. 5 é o número da graça. A graça aqui é quem? Jesus. J-E-S-U-S. 5. A graça. Escutem. Essa graça, que significa Cristo, neste evento, era quem? A graça era quem? Hoje Branham se torna graça para nós. A única maneira de receber Cristo é receber William Branham. Escute, irmão Branham diz, foi publicado no dia 17 de maio. Irmão Branham diz, Desculpa. Irmão Branham diz, foi no dia 17. Desculpe, meus irmãos, vou retificar aqui. Irmão Branham diz, 17 de maio não é isto. Irmão Branham diz, foi no dia 17 de maio que Noé entrou na arca. Assim é que está certo. Irmão Branham diz, foi no dia 17 de maio que Noé entrou na arca. Irmão Branham diz, foi com 17 anos que a Maria recebeu a visitação do anjo. A Maria. 17. A numerologia de Deus. Irmão Branham diz, no rio Oi, quando ele batizava a 17ª pessoa, a voz veio e disse, assim como eu enviei João Batista. Escuta, é 17, 28. Aleluia. Se um pastor vos dizer que não foi no mês de fevereiro, no dia 28, é um mentiroso.
Escutem, meus irmãos, extremamente mentiroso. Irmão Branham diz, após o acidente que ele teve, o médico lhe disse, só não morreste porque o teu coração bateu 17ª vez. Só porque o teu coração bateu 17 vezes. Por favor, deixa-me continuar. Deixa-me continuar. Estou a colocar o fundamento, porque sabem, na verdade, já falei sobre o irmão Branham, mas o que eu quero vos mostrar, a responsabilidade dos pastores. Quem quiser ficar chateado por causa disso, que fique. Mas vou pregar a verdade. Muitos pastores estão a usurpar igrejas, fora da vontade de Deus, se fazendo reis, se fazendo papas nas igrejas, fazendo o que eles bem entenderem. Escutem o que é que o profeta diz. Escutem, eu vou ler na mensagem a estatura de um varão perfeito. Eu amo isso. Escutem, meus irmãos. Agora, parágrafo 31. Agora, vamos estudar sua palavra. Estevão, falando nos atos de um tabernáculo de Deus, disse, estava entre nossos pais, no deserto do tabernáculo do testemunho. Exatamente o que tinha no quadro. Como ordenar aquele que disse a Moisés, que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o, também levaram com Josué, quando entraram na posse das nações. Escutem, vou avançar. Escute o que o irmão Branham diz. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. E Salomão lhe disse. E Salomão lhe edificou casa. Escutem, meus irmãos. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Escutem. O céu é o meu trono. Amém. O céu é o meu quê? Trono. Então onde é que está o trono de intercessão? Onde é que está o céu? Se o céu é o trono de Deus e ele muda de trono, então o céu está onde? Escuta, o céu é o meu trono. Onde está o trono do Senhor Jesus Cristo? E onde é que está o céu? O céu é o meu trono. Não, nós vamos no céu pentecostal, nos ares. Vamos voar, estamos a voar. Escuta, paganismo. Nos ares, estamos à espera dele. Nos ares. Quais ares? De Cabinda, de Luanda, quais ares? Dos Estados Unidos, quais ares? De Portugal. Se for nos ares de Portugal, todos os que estão em Cabinda e Angola devem vir em Portugal. Porque a vinda será nos ares de Portugal. Então, quais ares? Quais ares? Escutem, meus irmãos. O céu é o meu trono. Escutem, meus irmãos. Eu amo esse profeta. O céu é o meu trono. Até o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Escuta, o corpo de William Marion Branham, escutem muito bem, William Marion Branham é o 7º mensageiro. O 7 é o número de repouso na criação dos céus e a terra. No 6º dia Deus criou tudo, 7º dia descansou. Hoje Deus descansa em William Branham. Hoje Deus descansou em William Branham. Hoje o céu descansou em William Branham. Amém. Escute, 32. Agora, um tabernáculo é um lugar onde vamos descansar. Amém. Estamos a viver na era de descanso. Amém. Deixa-me continuar, meu irmão. Amém. Por favor, escute. Oh, eu amo isso. Escutem, 33. Então, o que é um tabernáculo? Escute a boca autorizada. Um tabernáculo é um corpo. Amém. Deus morando num corpo. Amém. Estão à espera da segunda vinda. Ele virá onde? Para se manifestar. Virá de onde? Deus hoje está habitando em um tabernáculo. Amém. Alguém me disse, não, irmão fiel, tem que ter calma. É muito bom o que estás a dizer, mas
vamos guardar o equilíbrio, porque, sabe, temos que entender uma coisa. Não se pode falar só muito de Branham. Não se pode falar, tem que falar também de nós. Eu lhe disse o quê? Tem que se falar também de quê? De ti. Lhe disse, escuta bem. Isso é falta de respeito. Escuta bem, isso é falta de respeito. Escuta bem. William Branham, se tu não viesses, você ouviu lá um outro nome? Ouviste o nome de quem? William Branham, se tu não viesses, nós não estaríamos aqui. Então vou falar de quê? Dizem-me só uma coisa, vou falar de quem? Irmão Afonso, desculpe, meu Deus, estou a cometer um erro. Diz só para ele esperar, o meu telefone, o bilhete está lá, eu acho que ele não tem dados. Desculpe, meus irmãos. Meu Deus. Meu Deus. Irmão William, espera, por favor. Me perdoa. Amém. Me perdoa. Ele não tem dados, é isso? Não tem, então. Irmão Afonso tem dados. Irmão Afonso tem dados. Me perdoam por esse constrangimento. Eu vou dar ao irmão William para fazer isso. É o senhor Bruno? Sim. Disse ao senhor Bruno para esperar. Por favor, desculpem. Desculpem os que estão nos acompanhando nas redes sociais. Desculpem, estamos aqui a resolver uma situação. Desculpem. Oh, meu Deus. Um minuto, desculpem. Irmão William, aqui o que vais fazer é fazer um print. Fazer um print, envia no WhatsApp do irmão Afonso. Meus irmãos, perdoem-me. Notem o que eu ia dizendo. Um tabernáculo é um corpo. Amém. Deus hoje muda de trono. Porque irmão Branham diz, o trono de Deus é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas o trono do Senhor Jesus Cristo é o corpo da noiva, amém, da esposa. Sim. E hoje o Senhor Jesus Cristo muda de trono. Escuta, a Bíblia diz, em João capítulo 1, verso 51, e disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Amém. De onde vêm esses anjos? Que vão subir e descer. Virão de onde? Amém. Não vou argumentar, deixa-me passar. Deixa-me passar. Meu Deus. Desculpe pelos constrangimentos. Escutem. A festa das trombetas. Irmão Branham diz o seguinte, parágrafo 96. Agora, nós sabemos que Ele está conosco. Nós cremos nisso. Você vê a sua palavra sendo manifestada por fotografias, pelas escrituras, através de declarações do céu na terra. Amém. O céu hoje está na terra. Amém. Veja a importância de ter um profeta. Vos mostra que o céu não é ali onde as pessoas olham e dizem, estamos à espera dele. Não. O céu é uma dimensão. Amém. Que está onde? Aqui na terra. Amém. 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 Agora, você vai me dizer por que não? Por que vocês falam muito do profeta? Por que vocês repetem muito William Branham, William Branham, William Branham? Escute, irmão Branham me conta uma história. História é a palavra. Amém. Irmão Branham diz o seguinte. Amém. Numa cabana. Naquela cabana, o que havia lá? Irmão Branham vai na floresta, constrói uma cabana. E naquela cabana coloca balde de mel. Amém. Irmão Branham diz, depois os ursos, a mãe urso e seus filhotes, foram caminhando, foram passeando. Descobriram o que? A tenda. O que é que eles fizeram? Todos começaram a lamber o mel. Amém. Começaram a lamber o mel. Amém. Mas houve um ursinho teimoso. Um urso.
entrou no todo balde de mel. Escute, não entrou só no balde de mel. Não. Dançou no balde de mel. Rebolou no balde de mel. Quando ele saiu, o balde estava vazio. Hoje o corpo do Senhor Jesus Cristo está vazio. Hoje o corpo do Senhor Jesus Cristo é memorial. Está lá em cima, vazio. Por quê? Escute, a Bíblia diz, tudo que estava em Deus derramou em quê? Em Cristo. Tudo que estava em Cristo derramou onde? Quem representou a esposa? O molho agitado. William Branco. Escute, aquele urso saiu. Aquele urso saiu. Aquele urso saiu. Começou a caminhar. Os outros, por causa da incredulidade e atrevimento, foram no balde. Vazio. Sem revelação. Balde vazio. Foram no balde. Mel. Oh, estamos à espera dele. Mas o corpo está vazio, estamos à espera dele. Virá. Estamos à espera dele. Oh, vou em Jerusalém, no muro de lamentação. Oh, escute, o meu muro de lamentação se frebra. Por quê? Foi, escute, a mulher que sofria fluxo de sangue tocou no muro de lamentação. Nas vestes, as vestes de Jesus representam um profeta. Exatamente a palavra. Mel. Todo mel estava no ursinho. Todo mel. Algumas pessoas ganharam revelação. Viram, no balde já não tem nada. Tudo está lá. Em Jerusalém já não tem nada. Tudo passou para quem tu. Mel. Algumas pessoas ganharam revelação. Diz, olha, temos só que perder vergonha. É a verdade. A plenitude de mel está em William Branco. Vamos lá. Hoje o que estamos aqui a fazer? Estamos a lamber o mel. Estamos a lamber o mel. Ou por que não? Por que vocês falam só Branham? Escute, a plenitude de mel está lá. Amém. Não, a plenitude não habitava em Branham. Ah, então vai no balde. Outro bocado ele ficou, vai no balde. Escute, a plenitude de mel. A plenitude de mel estava no corpo do ursinho. Vocês sabem o que é isso mesmo? Irmão Branham diz que Davi, o grande pastor, quando as ovelhas ficavam doentes, como calcário, tinha remédio que curava as ovelhas, mas as ovelhas detestavam o calcário. Irmão Branham diz, Davi pegava o mel e metia por cima do calcário. Quando eles lambiam o mel, lambiam também o calcário. Escuta, vem lamber o mel no corpo de William Branham, encontrarás o calcário, encontrarás a cura divina, encontrarás o batismo do Espírito Santo, encontrarás a inspiração, encontrarás a segunda vida. Agora, você vai me dizer por que você fala de Branham? Você vai comparar você e Branham? Você nem... O teu pastor nem no copo de mel entrou. Teu pastor nem no copo de mel entrou. No copo. E vou falar dele. Vou falar dele. Você nem na colher de mel mergulhaste. Na colher. Vou falar de ti. Irmão Branham diz, hoje sabemos onde ele mora. Onde ele morou? O tabernáculo de Deus. Escute.
Oh, Jesus. Eu amo essa mensagem. Escutem muito bem. A meda está entre eu e o quê? Branham. Escutem. Jesus está entre... Vocês sabem que a meda representa a igreja? Sabiam disso? A meda está entre eu e o mundo. Branham, escuta, a meda representa o irmão Branham. Branham representa Jesus. Quer dizer, quem está no meio entre Jesus e o mundo, c'est frère Branham. Amém. Agora vamos dizer por que não. Falam muito de Branham. Tudo não terminou em Branham. Tudo não terminou em Branham. Você só, nem estás a só conseguir crer segunda-feira, vou falar de ti. Fim da intercessão, vou falar de ti. Hã? Hã? O mel. Hã? Como dizem em francês, le miel. Hã? Escuta, queres receber a revelação da palavra? Busca um profeta. Amém. A responsabilidade de um profeta é te trazer a palavra. Amém. Escuta, o corpo de Jesus Cristo está vazio. Amém. Todo o espírito, escuta, não é uma metade. Todo o espírito que estava naquele corpo de Galileia derramou em William Branham. Todo o espírito. Irmão fiel, cuidado. Estás a fazer do irmão Branham um Deus. Como alguém me disse, cuidado. Podes adorar o profeta inconscientemente. Disse o que é? Tu achas que eu creio a mensagem inconscientemente? Hã? Achas isso? Eu sou louco por essa mensagem. Queres o mel? Escuta, ele tem tudo. No mel tem tudo. Hoje o calcário de Davi juntou com o mel. O mel está só numa única pessoa. Cura divina, também temos. Falar em língua, também temos. Dons do fruto, também temos. Mas temos o maior. O que é? Le miel. O mel é o que é? É a terceira puxada. A abertura da palavra. Ei. Por isso que quando você come esse mel, chupa esse mel, ficas tipo maluco. Aquela doçura. Mas esse está louco. É a doçura do mel. Por que você fala muito dele? É um irmão que está me dizendo isso. Por que você fala sobre o irmão Branham? É um filisteu. Não pode do irmão Branham. Não pode. O que é? Vou falar de quê? De ti? Nem na colher, nem no rolo. Na rolha. Você não passou aí. Nem na colher de mel. Nem alguém que meteu o dedo no mel e te passou para ajudar. Não tens. Vou falar de ti. A vida eterna. Ter a vida eterna consiste em repetir Malaquias 4. Amém. Amém. Queres o mel, meu irmão? Aceita o batismo. Amém. Segundo, escuta, aceita o batismo, não segundo a revelação dos denominacionais. Receba o batismo segundo a revelação de Malaquias 4. Irmão Branham diz: batizar em títulos Pai, Filho, Espírito Santo, os teus pecados não são perdoados. A Bíblia diz que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Onde é que eu busquei essa doçura? No pequeno sim. No pequeno sim. Escute. Achou dizer, não, ele morreu. Escute, o mel ainda está lá. Se um incrédulo vos dizer que eu morri, não creiam nele. O mel. Querem saber sobre a segunda vinda?
Não tenha medo. Aproxima o pequeno ursinho. Nova geração. Oh, vinde ver o homem. Escute, vinde ver. Escute, eu não estou a vos pregar para vocês virem me ver. Não. Não estou a vos pregar para viver em Cristo. Estou a vos pregar para viver em Branham. Branham vai vos mostrar Cristo. A minha responsabilidade como pastor é vos dizer: Deus enviou um profeta. A responsabilidade do profeta é vos dizer: o único Deus e verdadeiro que existe é o Senhor Jesus. A minha responsabilidade é repetir o profeta. Escute, eu amo isso. Avance. Maior, termino em 30, né? Quis terminar 17 horas. Em 30, né? A minha hora. E 25 meto o papel. Que Deus me ajude a terminar em 30. Avance. Lemiel. O mel. Oh. Mas nós lemos a mesma Bíblia. Por que vocês veem coisas na Bíblia que nós nunca vimos? É o mel. Eu até se tiver um filho vou lhe dar nome o mel. O mel. Assim é como o pai se lhe chamar o mel. Escute, é revelação. Para o pai sabe o que é o mel. Mas para os denominacionais, te deram o nome de mel, por quê? Mel é bom, mas mel é comida, isso, acabou. Não. O mel. O mel. Meu Deus. Escuta, agora a minha pregação vai começar. Era a base. Agora a minha pregação vai começar. A mensagem de acusação. Epa, estamos à espera. Na mensagem de acusação, pregada em 1963, 306, o santo profeta William Marion Branham diz: não pensem que estou falando inteiramente sobre os presbiterianos. Escute, a minha pregação começa. Mas prestem atenção, não estou a falar dos denominacionais. Estou a falar das igrejas da mensagem. X pelo seu valor. Aqui não estou a falar sobre os denominacionais. Vou falar sobre as igrejas da mensagem. Porque escute, irmão fiel, temos que pregar também para as denominações. Irmão Branham disse: não é minha responsabilidade pregar para as denominações. Irmão Branham diz: escute, por isso que ele deu 7 voltas a nível do mundo. Para fazer o quê? Irmão Branham pregou as denominacionais. Nós estamos a repetir o profeta preparando a esposa. A mensagem hoje é para preparar a esposa. Por isso tem que se pregar o 7º selo. Porque o 7º selo é a mensagem de quê? Da esposa. Escutem, não pensem que estou falando inteiramente sobre os presbiterianos. Os católicos, não. Os pentecostais, não. Os mundo de Congo, não. Os quimbanguistas, não. Os adventistas do sétimo dia, não. Não. Escute. Eu estou falando sobre vocês, pentecostais. Vocês, igrejas da mensagem do último tempo. Irmão Branham diz: nós somos os verdadeiros pentecostais. Escutem, isto é certo. Vocês uma vez conheceram a verdade. Porém, vocês pensaram que não poderiam tomá-la. Vocês não poderiam sustentar seu pastor. Conheceram a verdade, mas não poderiam tomar a verdade. Por quê? Se eu tomar, alguém vai sentir. Se eu tomar, alguém vai sentir. Não quero saber quem vai sentir. Vou tomar a palavra como ela é. Escute, alguém me disse: escute, meu irmão, estou a ver que você é tipo o pastor Aniceto Fuma. Escute, o pastor Aniceto Fuma é um dos pastores que eu sempre admirei em Angola. Para mim ele é imortal. Hoje o pastor Aniceto Fuma é o único que está a evangelizar Angola. Amém. Oh, irmão fiel, mas como assim? Amém.
É a lei da representação. Deus levanta o pastor Aniceto Fuma. O pastor Aniceto Fuma gera um filho chamado Inácio Júnior Félix. Irmão, Inácio Júnior Félix é o único pregador que está a evangelizar toda Angola. Escuta. Se fores em qualquer parte do sul e ouvires um reavivamento, tens que saber em matéria de Aniceto Fuma. Amém. Eu amo aquele homem. Aniceto Fuma. Escutem, meus irmãos. Oh, eu disse isso. E um pregador me disse, disse, rapaz, isso aqui espera a tua ovelha falar de ti. Eu estou a falar do meu ancião. Amém. Aniceto Fuma. Escutem, meus irmãos. Vocês não poderiam sustentar. Escutem. Deixa avançar. Deixa avançar. Meu Deus. William Branham. Vou no 304. Escutem. Portanto, eu lhes acuso pela palavra de Deus. Vocês estão ensinando às pessoas um erro e crucificando os princípios de Cristo, de santidade e de vida acima, de que aquela pessoa pode caminhar na rua e ser uma pessoa diferente. O profeta está a dizer quem? Está a dizer dos pastores. Qual é a responsabilidade ministerial de um pastor? Estão a ensinar às pessoas um erro. Sabes o que é que as pessoas estão a fazer? Quando você é um pastor, fica de pé no púlpito e começa a dizer assim às tuas ovelhas: todos os que creem na segunda vinda estão perdidos. Você está a incentivar o ódio. Escute, achas que os que creem na segunda vinda estão perdidos? Chega lá para criar um debate. Irmão Branham diz que os branamistas discutem atrás da casa. Vem, vamos falar sobre a segunda vinda. Quando te pego na segunda vinda, começa a inventar que o Lucas 17:30 é para todo mundo. Não, estás a ver? Não. Escuta, vamos falar da segunda vinda. Escutem, meus irmãos, eu amo esse profeta. Que Deus seja louvado por me enviar esse profeta. Escutem, 305, para vos posicionar. Ouve muito bem. Eu não creio na Mamã Sofia. Amém. Mas como eu não estou a pregar para os denominacionais, estou a falar nas igrejas da mensagem. Amém. Escutem, 305. Pregadores de pé, em campos de bola, fumando cigarros, peças de tropeço, pedras de tropeço, todas as outras tolices que eles aguentam. Mulheres em seus corais, usando shorts, cabelos cortados. Vocês sabiam que hoje muitas das igrejas que dizem querer a mensagem, as irmãs cortem o cabelo? Sim. Vocês sabiam disso? Amém. Não são nossas irmãs. Amém. Escute, toda irmã que se diz, toda pessoa que se diz ser irmã, que corta o cabelo, não é nossa irmã. Amém. Não é nossa. Vocês lhe chamam de irmã, eu não. Não vou lhe chamar de irmã. Que seja quem ele for e que vier de qual tabernáculo for. Escutem. E se portando dessa forma, pintando as faces. Tem irmãs hoje que pintam faces. Olha só bem na cara, fez maquiagem. Escute, não é minha irmã. Amém. É denominacional. Amém. É pagã. Não nasceu de novo. Amém. Escute, o vosso profeta. Escute, o vosso profeta. Cabelos curtos. E se portando dessa forma, pintando as faces. E então chamam de irmã. Isso e aquilo. O profeta diz, lhes chamam de irmã. Não são nossas irmãs. Amém. Escute, e a Bíblia condena essas coisas. Isto é certo. Vão às festas e se portem de modo duvidoso. Você vê uma irmã, vai na festa, onde ela está dançando? Você vê, mas esse é pagão. Mas como é que você vai dizer? Não pode dizer porque é filho de ancião. É filha de ancião. Você vai dançar no casamento da irmã. Pior quando mete zungueire, acabou. Toda crente que dança zungueire é carnal. Toda a igreja que mete música da Sofia são crentes carnais. Amém. São carnais. Amém. Um pastor que permite no casamento dele dançar em zungueira é carnal. Amém. Amém. Você vê a dançar zungueira, o profeta diz, dançam de maneira duvidosa, se portam de maneira duvidosa. Mesmo assim, são membros de igreja. Mantêm seu testemunho e vivem da maneira que desejam. Escuta, nem todas são irmãs. Amém.
Não, aquele tabernáculo é minha. Não, não são tuas irmãs. Não. Não são irmãs. Oh meu Deus, pensei que já ia começar a minha pregação. Ainda é o sustento. Ainda é a base. Deixa lá ver se começa aqui a minha pregação. Meu Deus. Escutem, meus irmãos. E normalmente, eu acho que aqui é onde começa. Na mensagem A Divindade Explicada, pregada em 1961, o irmão Branham diz o seguinte: e normalmente, 23, e normalmente, quando qualquer coisa que é incomum surge, levanta-se a questão sobre ela. E eu penso que não é mais do que certo. Deveria se levantar questão sobre isso. Escutem. E eu penso que pastores, algumas vezes, ficam receosos de coisas que eles ouvem. E eu penso que eles têm o direito de ficarem. Um pastor tem direito de ficar triste, receoso, se a sua alma, sua ovelha, começa a se portar mal. Irmão Branham diz, ele tem esse direito. Qual é a responsabilidade de um pastor? Notem qual é o direito que o pastor tem. Escute, irmão Branham diz o seguinte, no mesmo parágrafo, irmão Branham diz, eu penso que pastores algumas vezes ficam receosos de coisas que ouvem. E eu penso que eles têm o direito de ficar. Porque se eu entendo a tradução da palavra pastor, significa um pastor de ovelhas. Amém. Aqui é onde a minha pregação começa. Um pastor, na responsabilidade ministerial, o primeiro ofício que eu quero falar é de pastor. Amém. Irmão Branham diz, pastor significa pastor de ovelhas. O que um pastor faz a uma ovelha? Um pastor serve a ovelha. Hoje o que estamos a ver é diferente. São as ovelhas a servirem o pastor. Escuta, não estou a falar denominacionais. Estou a falar igrejas que dizem ser da mensagem. Escuta, pastor significa servo de Deus. Aquele que serve. Pastor representa o Espírito Santo na igreja. Amém. O Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Branham diz, Jesus veio para servir. Escuta, não para ser servido, amém, para servir. Amém. Amém. Qual é a responsabilidade de um pastor? É servir as ovelhas. Amém. Saber o que a minha ovelha se alimenta. Mas note, esta alimentação não é somente espiritual. Tu, um pastor, não sabe se as ovelhas comem, não comem. Não. Escute, não é só alimentação espiritual. Não. Até física. Amém. Tu tens que saber como vivem as tuas ovelhas. A condição financeira. Tu tens que saber. Porque irmão Branham diz, na ordem da igreja, creio de 63, irmão Branham diz, é responsabilidade da igreja ajudarem os seus. Amém. Os dízimos que tu recebes, as ofertas que entram na igreja, podes usar para ajudar os teus irmãos, amém, ajudar os teus filhos. Mas qual é o problema hoje? O dinheiro entra simplesmente aonde? No bolso. Porque as pessoas trazem escrituras. Dizem, não, o dízimo é para o pastor, o dízimo é para o pastor, o dízimo é para o pastor. E param por ali. Irmão Branham diz, sempre usei os meus dízimos e ofertas para obras missionárias. Amém. E para ajudar as pessoas. Amém. Acham que o irmão Branham não tinha dificuldades? Então eu pergunto uma coisa. Qual é a responsabilidade de um pastor? É pregar por causa do dinheiro? Notem, meus irmãos, é uma coisa que é muito séria que eu tenho vos dito. Se hoje Deus vir e dizer assim, a partir de hoje, já não há dízimo nas igrejas. Escute, muitos pastores vão parar de pregar. Amém. Muitos vão se rebelar contra Deus. Muitos. Por isso que hoje em dia, você vê, quando um pastor está sentado, começa a contar os dízimos. Se ouvir que um tal irmão não deu dízimo, é confusão. Telefone, alô. Então como é? Não viu o teu envelope? Não tem dízimo. Mas nunca ligou para perguntar como é que estás. Comeu? Não comeu? A família. O pastor deve conhecer as ovelhas. Amém.
O pastor tem que conhecer a condição física da ovelha, espiritual da ovelha, financeira da ovelha. Qual é a responsabilidade ministerial de um pastor? Escutem, meus irmãos. Estou muito pronto a terminar. E por conseguinte, ele é um que alimenta ou que cuida do rebanho. De um grupo de homens e mulheres dos quais o Espírito Santo tem feito supervisor. E ele tem direito de saber que tipo de alimento sua ovelha está recebendo e de onde está vindo. Eu penso que ele tem direito disso. Um pastor tem direito. Você vai na igreja. Uma ovelha nem sabe defender a palavra. Como é que tu alimentas as tuas ovelhas? Como é que os pastores devem alimentar as ovelhas? Uma igreja que crê na palavra, mas as ovelhas não sabem defender a palavra. Como é que essas ovelhas se alimentam? Porque eles ensinam o erro. Porque a única coisa que o pastor sabe fazer no púlpito é contar piadas. Falar dos outros. Fulano de tal. Fulano de tal. É isso que eu disse. Qual é o teu problema? A tua responsabilidade ministerial como pastor é se ocupar das tuas ovelhas e ir no campo evangelizar. Amém. Qual é o problema se o Silvéan Coalá prega? Qual é o problema que isso tem para ti? O que é que te escandaliza nisso? Não, ele disse uma vez que Deus não me chamou para pregar e agora está a pregar. Eu não creio nele. Por quê? Você é Deus? Você alguma vez dá ministério a alguém? Nenhum pastor dá ministério a alguém. Ninguém. Amém. Nenhum pastor faz alguém um pastor. Um evangelista. Ninguém. Um ministro nasce com ministério. Oh, Baruch disse que ele é o substituto. O que tem a ver contigo? Irmão Branham diz, é um problema dele e Deus. Amém. Se queres falar, fala do Espírito. Que hoje nós não cremos em nenhum substituto. Estás a dizer nomes alheios. Por quê? Mal a tua igreja está aqui. Mal consegue sair para evangelizar os vizinhos. Deixa outro pregar. Deixa só avançar. A revelação dos 7 céus, o 6º céu, 434. Você não calcula que tensão. Agora, eu quero dizer isto. Suponho que as fitas estejam desligadas. Muitas pessoas dizem, o irmão Branham com um ministério daquele, eu tenho que observar. Porque as pessoas simplesmente tomam aquelas fitas e tentam dividi-las em partes. Vocês sabem? Então, quando eles dizem, irmão Branham, gostaríamos de ter um ministério, você não sabe o que você está dizendo. Você honestamente, você não sabe o que acompanha isto. Irmão, irmã. Oh, que coisa. Ok. Terminar dentro de 5 minutos. Que coisa. E a responsabilidade quando você tem pessoas penduradas no que você diz. Recordem, se você lhes disser algo errado, Deus requererá o sangue daqueles ou daquelas de suas mãos. Então, pense nisto. É uma coisa terrível. Ser pastor é uma coisa terrível. Porque tu responderás por toda a coisa errada que tu dizes ao teu povo. Amém. Tudo. Então, sejam amorosos. Amem a Jesus de todo o vosso coração. Sejam simples. Nunca tentem imaginar nada. Apenas sejam simples diante de Deus. Porque quando mais vocês tentarem imaginar, mais distantes vocês ficam dele. Vem? Simplesmente creiam nele. Qual é a responsabilidade ministerial de um pastor? É alimentar as ovelhas espiritualmente. Amém. Qual é a responsabilidade ministerial de um pastor?
Irmão Branham diz, é levar as ovelhas até o batismo do Espírito Santo. Um pastor, se na tua igreja tem pessoas que não têm Espírito Santo, tens que te preocupar. Amém. Então vamos já perceber uma coisa. Quem é que vai atrás de quem? Hã? Por isso que vocês veem um tabernáculo que prega um erro. Todas as ovelhas estão no erro. Porque o pastor fica em frente conduzindo o povo. Mas nem somente à frente. Ele é o supervisor. Ele vigia as ovelhas. Vigia as ovelhas. Vigia as ovelhas. E as pessoas vêm e dizem, como é possível? Estes miúdos do tabernáculo Pedra do Cume parece que já pregam há anos. Estão posicionados. Se eles estiverem a pregar é como tivessem já a pregar quantos milhões de anos. Vocês veem pessoas que dizem que têm 8 anos de ministério a pregar em erro, a pregar em lixo, desculpa pela expressão. Pessoas que dizem que têm não sei quantos anos de ministério, olha o que prega, sem sentido. Sem sentido. Um jovem foi perguntar ao seu pastor, creio, mas por que aqueles jovens pregam assim? Eles dizem, porque fiel lhes posiciona bem nas escrituras. Eu tenho orgulho por essa juventude. Amém. Orgulho por eles. Eles pregam o evangelho. Amém. Se falares de mistérios, entram lá. Amém. Cura divina, vão lá. Amém. Arrependimento, vão lá. Amém. Estão completos. Amém. Agora você vê. São leões. Quem quer se meter aqui à frente tem que se preparar. Amém. Tem que escuta, eu tenho orgulho deles. Amém. Ou ele não pode falar, escuta, eu tenho orgulho deles. Homens que estão a estremecer o mundo. Você sabe da forma que estão a falar esse pequeno tabernáculo a nível... Estão a estremecer o mundo. Uns começam a se identificar, estão a me falar mal. Quem te falou mal? Estamos a pregar o evangelho. Não, me falou mal. Te falaram mal desde quando? Tentam subestimar os miúdos. Vêm para posicionar os miúdos, voltam posicionados. Eu estou descansado. Porque sei que eles estão posicionados, treinados nas escrituras. Quem és tu incircunciso? Levanta-te e venha. Vamos te mostrar que a segunda vinda é uma história. Vamos te mostrar que... Escuta, oh, meu Deus. Vamos te mostrar que hoje, como lemos ontem, que hoje, escuta, vamos te mostrar que hoje, Jeová se fez carne no corpo de Branham. Isso é coisa dos grandes. Há tabernáculos, se você pregar isso, todos vão cair. Vão adorar, vão adorar. Vão adorar. Amém. Cristãos com equilíbrio espiritual. Você lhe traz alguma coisa, sabe equilibrar. Amém. Enquanto que alguns... Cuidado, isso aqui, cuidado. Cuidado o que é? Cuidado com o pecado. Amém. Deixa-me ler a última citação para hoje. Ordem da Igreja, 63. Eu amo isso. Não tem como. Irmão Branham diz 36. Assim como o pastor por si tem que fazer antes de entrar na audiência, ele deve tomar a Bíblia e estudar na quietude do seu quarto, no espírito, e estar ungido para sair e falar diante de audiência. E se ele não o faz, vai estar confundido. Amém. Está a ver um pastor, sobe no púlpito, está a te dizer a nuvem da glória, é uma visão. Não estudou a palavra e ficou confundido. Amém.
Irmão Branham diz, um pastor tem que estudar a palavra. Amém. Você não pode pregar o que você não sabe. Amém. Tens que estudar a palavra. Amém. Um pastor que te diz que os que creem na segunda vinda estão perdidos, escute, está confundido. Amém. Está totalmente confundido. Amém. Está sem visão. Perdeu a visão. Amém. Está cego espiritualmente. Amém. Hã? Meu Deus, escutem a boca autorizada. Escutem, meus irmãos. Eu amo esse profeta. E se ele não faz, vai estar confundido quando sair dali. Você vê o que ele está a pregar, lê uma citação, diz uma coisa. Se você avançar por debaixo da citação, vai ver que está falando o irmão Branham, mas ele está a indicar que é para ti. Escuta, Lucas 17:30 é só para uma única pessoa. Amém. Uma. Não existe duas. Não existe duas. Amém. Quem pregar que Lucas 17:30 é para duas pessoas, ou é para todos nós, está confundido. Amém. Quem te dizer que o sétimo selo não é para a esposa, está confundido. Amém. Está com cegueira espiritual. Está com amnésia espiritual. Hã? Escutem, meus irmãos. Que cada homem e mulher com dom espiritual venha diante do Senhor. E já que o pastor só tem um ministério, é um profeta. A palavra inglesa, pregador, significa um profeta. Amém. Esta é a quarta munição da palavra. Estou a preparar um tema com uma pregação com esse tema. A quarta munição da palavra. Escutem, meus irmãos. Encontrei com um jovem. Me disse que não. Tu não és ministro, eres pregador. Me disse, o profeta disse que pregador é um ministro. Disse, viu? Vai descansar. 39. Todos nós sabemos que o Senhor vem. Estamos apercebidos disso. E se cada noite o irmão Neville se levanta e diz, eis que o Senhor vem, eis que o Senhor vem, isto está bem, fé? O pastor na plataforma está dizendo isso, porque tem a palavra para isso. E se não é o pastor, quer dizer profeta, para a igreja, ou dizendo, um pastor estuda a palavra e te diz o que está escrito na palavra do Senhor acerca da sua vinda. Amém. Sim. Está bem, ainda não vem, me prova, segundo a palavra. Mas não estamos a falar sobre a segunda vinda. Deixa terminar. Você começa a falar sobre a segunda vinda, agora começa a inventar escrituras. Oh, não, estás a ver, ele também disse isso, mas eu não quero te mostrar. Mas vocês já viram guerra sem munições? Eu posso te dar tiro, mas estou a esconder minha bala. Me traz a quarta munição. Escutem, meus irmãos. O pastor na plataforma está dizendo, ok, já disse, e te avisa isso. Escute, de outra maneira, um ministério para a igreja, com o qual ele não tem nenhuma ligação, são as línguas, a interpretação de línguas, que é profecia ou um profeta falando. Isto é algo que não está escrito na palavra. Ele trará o que está escrito na palavra. Porém, vocês lhe dirão o que não está escrito na palavra. Amém. Escute, as ovelhas devem estudar a palavra. Amém. Ah, meu irmão, é tanta coisa nessa pregação. Escuta, eu acho que vou adiantar algumas coisas. As ovelhas devem estudar a palavra. Para que quando estiver o pastor a cometer um erro, irem ter com ele em particular no gabinete. Amém. Hoje muitos pastores tentam amedrontar as ovelhas. Quando você ir ter com ele, cuidado, isso é falta de respeito. Isso não é o profeta. Uma ovelha não pode vir ter comigo. Uma irmã não pode vir ter comigo. Irmão Branham diz, se me vires no erro, vem ter comigo em particular. Amém. Começam a amedrontar as ovelhas. Não pode fazer isso. Isso não é escritura. Você sabe quem é um pastor? Quem é o pastor? Pastor é irmão, como qualquer irmão. É o que o irmão Branham diz. Mas que Deus colocou como supervisor. Amém. Deixa eu terminar essa citação. É só isso que eu vou terminar. Não terminei. Eu disse que ia terminar em 30. Já são quase 31. Não posso mais avançar.
Então, o que eu quero vos mostrar é a responsabilidade de um pastor. Porque, sabem, o profeta está no seu lugar. Mas é preciso que a igreja saiba a posição do profeta. Também saiba a posição do pastor. Para evitar serem enganados. Hã? Irmão Branham diz, um pastor só tem um voto na igreja. Irmão Branham diz que o pastor só tem um voto na igreja. O pastor não pode vir. Não. O pastor não pode vir e fazer da igreja como a casa dele. Amém. Não. O pastor, o que ele faz na igreja, a igreja deve votar. Se a igreja votar contra, não se pode fazer. Amém. Irmão Branham diz, a autoridade suprema de uma igreja está na igreja. Amém. É preciso vocês saberem isso. É preciso vocês saberem que é a igreja que tira o pastor. Amém. É a igreja que vota e diz que esse pastor já não está bom, perdeu a revelação, sai. Amém. Um pastor vem, sobe e diz, fulano, a partir de hoje tu existes. Não é a mensagem. É preciso que a igreja conheça o seu lugar. Amém. O pastor não pode entrar na igreja tipo um comando. Hã? Não pode entrar na igreja e fazer o que ele bem entender. Não. Entra na igreja e começa a abusar as irmãs. Não pode ser. Não pode ser. Ouve. Eu acho que tu vou adiantar um pouco da minha mensagem. Há uma profecia que saiu nos Estados Unidos. Que em Angola haverá um reavivamento. Que Deus vai derramar seu Espírito Santo em grandes quantidades em Angola. E haverá um reavivamento. Irmão Joseph Branham, nosso querido e precioso irmão, teve essa profecia. Essa visão, profecia, algo assim parecido. Todo mundo